Rebelião na Casa Branca. O Senado enfrenta Trump de frente. Os UE estão explodindo por dentro, bem no coração de Washington. Carnificina pelo poder. Rubio e Witkoff se enfrentaram em um confronto duro por causa da Ucrânia. Trump perde o controle. A Ucrânia chocou o mundo. Fúria balística. As forças armadas ucranianas zeram a Rússia. Isso abalou a Rússia. Uma nova arma secreta está desferindo um golpe sincronizado que o Kremlin não esperava. Este é o acorde final da guerra. Os segredos da Flórida revelados. O destino da Ucrânia foi decidido nos bastidores. Short, a Europa está apostando tudo. O trio secreto de aliados mantém os Estados Unidos sob forte controle. As opções de Putin foram cortadas. Surpresa francesa para os russos. As forças armadas da Ucrânia estão recebendo algo que anulará todos os planos da Rússia. Falaremos mais sobre isso adiante nesta edição. Ponto Kelt. Os Estados Unidos estão explodindo por dentro. A revolta contra Trump tornou-se realidade. O Senado está se opondo frontalmente ao presidente. E isso é apenas o começo. Há um verdadeiro massacre no círculo íntimo de Trump. Rubio e Witkoff entraram em confronto por causa das negociações com a Rússia e a Ucrânia. O que está acontecendo em Washington? Na verdade, quais são os riscos disso? Todos os detalhes mais polêmicos. FBI. Os americanos estão se revoltando contra Donald Trump e o forçando a tomar decisões impopulares para ele. Na segunda-feira, 22 de dezembro, Trump assinou a tão sofrida Lei de Defesa Nacional, que determina como serão gastos os 900 bilhões de dólares do orçamento de defesa. A aprovação dele estava sendo adiada desde setembro deste ano. Agora, quando começam os próximos anos e os orçamentos de defesa são aprovados, não se vota pelo que o Trump pede, mas às vezes se vota por aquelas versões e formulações que, de certa forma, vão contra a linha da administração atual. O documento contém pontos que contradizem diretamente a nova doutrina de segurança nacional proclamada pelo presidente Trump. Com essa lei, o Congresso de fato limita uma série de poderes do Pentágono, proibindo-o de agir por conta própria em muitas questões sensíveis. Políticos são pessoas que pensam em como se reeleger. E agora, vendo esses resultados que as eleições locais mostraram no início, lembro que nos Estados Unidos, daqui a um ano, em novembro de 2026, acontecerão as chamadas Midterm Elections. São as eleições que acontecem no meio do mandato presidencial. E nessas eleições, toda a Câmara dos Representantes e 1/3 do Senado serão eleitos. E nessas eleições, é bem possível, com base nos resultados, que se forme um cenário bastante desfavorável para Trump, quando os democratas podem conquistar uma das casas. E aí se abre até a possibilidade de um terceiro impeachment do Trump. Não existe uma oposição unificada entre as principais figuras da equipe de Donald Trump. Segundo a imprensa americana, atualmente existem 3 grupos de influência sobre Trump no governo dos Estados Unidos. O primeiro é liderado pelo vice-presidente do ZEU, a J.D. Vance. Também incluem aí o ministro do Exército, Briscoe. Esse grupo é chamado de isolacionistas. É o grupo que diz que não devemos nos envolver na guerra entre Rússia e Ucrânia, de nenhum dos lados. Ou seja, é preciso se afastar ao máximo dessa guerra e cuidar do nosso próprio hemisfério. Jornalistas americanos relatam que há sérias divergências entre o secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio, e o enviado especial dos Estados Unidos, Steve Witkoff. Existem sérias discordâncias sobre as negociações com a Rússia e a Ucrânia. Outro grupo, esse é um grupo informal, é o grupo do próprio Witkoff. Também incluem Jared Kushner, marido da filha de Trump, Ivanka Trump. São parceiros de negócios de Trump, que não pensam em termos de Estado, mas sim em termos de interesses empresariais. Pensam nessas vantagens, nessas categorias de negócios. São pessoas que são atraídas por recompensas materiais. Assim, a Rússia conseguiu estabelecer um diálogo com eles e explicar que, para os Esaú, é mais vantajoso estar com a Rússia do que contra ela. É justamente com isso que os especialistas relacionam o atual diálogo caloroso entre Rússia e EA, que acontece com trocas mútuas de gentilezas e presentes. Isso abalou a Rússia. Os ataques ucranianos passaram para outro nível. Tempestade de drones vinda da Ucrânia. O avanço foi concretizado. As novas armas ucranianas dão o golpe final na guerra. A fúria balística das Forças Armadas da Ucrânia foi desencadeada, um ataque sincronizado que a Rússia não esperava. 11 unidades.
Em média, este é o número de drones ucranianos que caem ou atingem alvos na Rússia por dia. 2025 foi um ano recorde em número de ataques na Rússia. Você já viu um drone? Eles conseguiram. O número de ataques com drones que resultaram em queda ou atingiram um alvo na Rússia aumentou 33% em menos de 2025. Eram cerca de 4.000. No total, ataques com drones foram registrados em pelo menos 49 regiões da Rússia este ano, assim como na Crimeia e em Sebastopol, que foram anexados. Os drones chegaram até a Citaia. No entanto, na maioria dos casos, trata-se de regiões de fronteira. 57% de todos. Os ataques de drones em 2025 se concentraram na região de Belgorod. A Ucrânia está atacando cada vez mais a Rússia com drones. Principalmente para todos os ataques de drones e mísseis contra a Rússia realizados hoje pelas Forças Armadas da Ucrânia, são usadas armas desenvolvidas na própria Ucrânia. Estas são imagens do recente ataque de drones ucranianos à fábrica petroquímica Stavrolen e em Budenovsky, na região de Stavropol. Olha só. Tava ainda mais brilhante. Que fogaréu foi esse? Estamos vendo isso essa noite. Até as 3 da manhã. Já explodiram a fábrica umas 5 ou 6 vezes. Stavrolen é uma empresa industrial do setor químico e petroquímico. Esses ataques com drones ucranianos acontecem de forma sistemática. Desde agosto de 2025, a Ucrânia começou a bombardear ativamente a infraestrutura de refino de petróleo da Rússia. Isso levou à escassez de combustível. Os volumes de produção dos drones ucranianos estão crescendo em um ritmo inacreditável. Antes mesmo do início da invasão em grande escala, a empresa ucraniana Firepoint não existia. Agora, em uma fábrica secreta, são produzidos até 200 drones de ataque por dia, o que permitiu às forças de defesa garantir 60% de todos os ataques de drones contra o ocupante. O custo dos drones desempenha um papel fundamental na produção. Ele é de cerca de $50 mil, quase 3 vezes mais barato que o drone russo Kamikaze Shahed. A empresa ucraniana é totalmente autônoma. Recusou conscientemente o uso de componentes da China e dos Estados Unidos. Loss. Seguimos o princípio de que ninguém pode influenciar as armas que criamos. O comandante-chefe das Forças Armadas da Ucrânia, Alexander Syrskyi, também destacou a importância dos ataques com armas ucranianas contra a Rússia. Os operadores de drones ucranianos causaram prejuízos de dezenas de bilhões de dólares. Além das ações na linha de frente, a Ucrânia está sistematicamente aumentando a pressão sobre o inimigo em seu próprio território. Estamos atingindo com sucesso alvos de infraestrutura crítica da Rússia usando meios de ataque de longo alcance, Deep Strike. Como resultado desses ataques, as perdas diretas e indiretas da Rússia desde o início do ano somam no total 21 bilhões e 500 milhões de dólares americanos. Alexander Syrskyi, comandante-chefe das Forças Armadas da Ucrânia. Além dos ataques com drones de fabricação nacional, a Ucrânia também começou recentemente a lançar ataques com mísseis contra alvos de infraestrutura militar em território russo. E esses mísseis também são de fabricação nacional. O Flamingo já está sendo usado em operações de combate, embora a empresa fabricante, Firepoint, não confirme alvos específicos. No início da guerra, a Ucrânia dependia principalmente de seu antigo arsenal da era soviética, apoio militar ocidental. Ajudou a modernizar as forças armadas do país, mas agora ela lidera o mundo no desenvolvimento de sistemas não tripulados, como robôs e drones. Agora, mísseis de cruzeiro de fabricação nacional reforçam o arsenal da Ucrânia no campo de mísseis de longo alcance. O apoio militar dos Estados Unidos é muito instável e não é possível esperar garantias de segurança adequadas para a Ucrânia por parte de seu parceiro estrangeiro. Portanto, a produção de armas próprias pela Ucrânia e os ataques em território russo são praticamente a única maneira real de garantir a segurança. Com urgência, uma nova rodada de negociações a portas fechadas foi concluída na Flórida, o que poderá determinar o rumo da guerra. O que os negociadores ucranianos trouxeram, quais sinais foram trocados entre Kiev, Moscou e Washington, e o que realmente acontecia nos bastidores, toda a verdade dos bastidores, a seguir. Negociações sem avanços, mas ainda com uma chance de paz.
Com cautela, mas uma perspectiva positiva de uma solução pacífica para a guerra foi avaliada pelo chefe da direção principal de inteligência do Ministério da Defesa da Ucrânia. Em entrevista à Forbes, Kirilo Budanov destacou que a participação pessoal nas negociações lhe permitiu compreender mais profundamente as reais intenções do lado americano. Não apenas pelos requisitos anunciados oficialmente, mas também pelos sinais que a equipe da Casa Branca transmite, digamos, nas entrelinhas. Na verdade, eles deram no processo. O novo impulso me energia. Posso dizer que olho para o futuro com otimismo. É um processo multilateral e muito complexo, não apenas negociações bilaterais. Sinais positivos também vêm do chefe de Estado. Segundo o Volodymyr Zelensky, o trabalho da delegação ucraniana com os representantes do presidente dos Estados Unidos foi informal, mas focado e produtivo. Atualmente já existem rascunhos preparados de vários documentos. Em particular, há documentos sobre garantias de segurança para a Ucrânia, sobre reconstrução e sobre a estrutura básica para o fim desta guerra. O presidente destacou que as formulações desses documentos foram definidas de forma a atender ao objetivo de encerrar realmente a guerra e impedir uma nova agressão no futuro. Segundo ele, cada rodada de negociações e cada encontro fortalecem a proteção dos interesses ucranianos. Estão se delineando os participantes desse processo, que nem é exatamente um processo de paz, porque assim é chamado, mas na verdade trata-se de uma coalizão de resistência que está se formando. E está ficando mais claro quem é capaz de realmente investir algo nesse espetáculo, que na verdade é outra coisa. Qual o papel que a Europa desempenha aqui, qual o papel da Ucrânia e também o papel da Turquia e do Catar. E de repente fica claro que esse não é o espetáculo que Trump e Putin realmente planejavam. E me parece que isso dá muita esperança, porque o fato de a Europa ter investido 90 bilhões de euros, para mim é tipo, uau, isso é muito sério. E, ao que parece, para os Estados Unidos isso também é sério, e eles percebem que todas as tentativas de afastar a Europa da mesa de negociações e simplesmente resolver tudo com a Ucrânia cara a cara, bem, não funcionam, não dá certo, porque a Europa investiu na Ucrânia, e agora tanto a Ucrânia é um jogador de verdade, quanto a Europa é uma investidora de peso. Por isso, aqui temos uma situação em que, ao que tudo indica, decidiram registrar aquilo com que concordam tanto a Ucrânia quanto a Europa e os Estados Unidos. Otimista, como sempre, está também Donald Trump. Respondendo à pergunta de uma jornalista na Casa Branca, o presidente dos Estados Unidos declarou que as negociações entre a Ucrânia e a Rússia continuam e, segundo ele, estão indo normalmente. Os Estados Unidos não são um garantidor de segurança por vários motivos. E o garantidor de segurança é a Ucrânia, junto com a Europa. E aqueles países da Europa que concordam em apoiar a Ucrânia. E não apenas os países que fazem parte da UE ou que estão localizados neste continente. Porque há riqueza, dinheiro e recursos suficientes que podem ser investidos na Ucrânia, começando pelos 90 bilhões, que podem destruir seriamente os planos de Putin e prejudicar os planos de Trump. Então, essa dinâmica agora está se tornando, digamos, muito clara. E, novamente, vou terminar com o que comecei. A Ucrânia aqui é o personagem principal, o herói principal desta peça. Mas, apesar dos sinais positivos, o caminho para a paz ainda esbarra nas questões de princípio mais difíceis. Sim, a paz realmente ficou mais próxima, mas não porque a Rússia mudou de posição, e sim porque a pressão sobre ela aumentou. Quem diz isso é o presidente da Finlândia, Alexander Stubb. Segundo sua avaliação, cerca de 95% dos parâmetros de um possível acordo já foram discutidos. As questões de princípio continuam sem solução. Na verdade, a economia russa não está se saindo muito bem. Eles têm crescimento zero, esgotaram suas reservas, têm altas taxas de juros e alta inflação. E a situação não está melhorando. Mas será que a Ucrânia está realmente perto da paz? E o principal, será que a Rússia vai aceitar a paz? Essa é uma pergunta que, por enquanto, continua sem resposta. A principal questão continua sendo a das terras. Segundo o vice-presidente do EUA, J.D. Vance, o país agressor insiste em controlar a região de Donetsk. Já a Ucrânia vê essas exigências, antes de tudo, como uma ameaça à sua própria segurança. Mesmo que se reconheça em discussões nos bastidores que cenários de perda de território possam ser debatidos a longo prazo. Ele também listou outros tópicos de negociação, embora menos centrais, mas ainda extremamente sensíveis.
O controle da usina nuclear de Zaporizhia, os possíveis formatos de gestão para a mesma, o destino dos ucranianos e russos étnicos em ambos os lados da linha de frente e das fronteiras, bem como a questão da restauração da Ucrânia. Choque? O ultimato de Washington já está sobre a mesa. A Europa está recorrendo aos bancos em benefício da Ucrânia. Um ataque frontal sem concessões. As opções de Putin foram cortadas. O trio secreto de aliados mantém os Estados Unidos sob forte controle. E também, o Senado americano está mudando massivamente para o lado de Kiev. A situação global está mudando diante dos nossos olhos. Veja todos os detalhes. Nós prometemos e nós cumprimos. A União Europeia vai cobrir as necessidades financeiras urgentes da Ucrânia em 2026 e 2027. A Europa continua apoiando a Ucrânia financeiramente, politicamente e diplomaticamente. Sim, queremos que esta guerra acabe o mais rápido possível. Mas um acordo alcançado entre grandes potências sem o consentimento da Ucrânia e sem o consentimento dos europeus não será a base para uma paz verdadeira e duradoura na Ucrânia. Essa ajuda continua sendo um dos principais fatores de resistência contra a Rússia. Mas nem todos os países da Europa são tão benevolentes. A guerra está decidida, os russos nem céu. Esse é um assunto encerrado. A questão é quando vamos chegar a um acordo com os russos e quem exatamente vai negociar. No entanto, a Europa não fica de fora e frequentemente negocia com o lado americano, pressionando pela versão ucraniana do plano de paz. De fato, eles chegaram a um novo patamar, porque tanto Trump quanto a Ucrânia, quanto o mundo inteiro estavam em uma espécie de certa expectativa no momento de subjetivação da União Europeia. E justamente a decisão de conceder 90 bilhões de euros à Ucrânia para os próximos 2 anos. Esse é um dos sinais, em princípio, do amadurecimento da União Europeia e da disposição de assumir certa responsabilidade. No dia 21 de dezembro, em Miami, aconteceu uma nova rodada de negociações com a participação da Ucrânia e dos Estados Unidos. Mas lá também não faltaram os parceiros da Ucrânia, como Alemanha, Reino Unido e França. Falando da fase mais recente do processo de negociação, só recentemente os europeus se juntaram plenamente a ele. A Europa, que fornece injeções financeiras consideráveis e tangíveis em apoio à Ucrânia, sente que também tem o direito de exigir um lugar à mesa de negociações. A posição da França, da Grã-Bretanha e da Alemanha não só reforça a compreensão da Ucrânia sobre as possíveis manobras no âmbito destas negociações, como também consolida a posição comum europeia. Enquanto isso, Trump espera que Putin finalmente recupere o bom senso. Não nos consideramos responsáveis pelas mortes, porque não fomos nós que começamos esta guerra. A maioria dos americanos comuns apoia a ajuda à Ucrânia, e o Senado dos Estados Unidos chegou a aprovar 800 milhões de dólares em ajuda militar ao longo de 2 anos. E eu teria feito ainda mais se não fosse por um mas. O apoio no Senado e na Câmara dos Representantes existe, mas ao mesmo tempo as possibilidades do Congresso americano hoje estão um pouco limitadas, digamos, traduzindo para o estilo ucraniano, para uma espécie de monarquia do lado do Trump. E as vozes que se ouvem, como a de Lindsey Graham, autor do projeto de lei sobre sanções secundárias contra a Rússia, e também de seu colega Blumenthal, o democrata, eles estão sempre promovendo a narrativa ucraniana. Mas, por enquanto, sem o sinal verde da administração da Casa Branca. Pela primeira vez desde o início das negociações, a Ucrânia está conseguindo impor suas próprias condições no plano de paz. O documento estabelece fortes garantias de segurança, a manutenção do próprio exército e a presença de um contingente estrangeiro. Especialmente diante da pressão significativa que foi exercida pela Casa Branca sobre a Ucrânia. E do desejo de assinar a paz a qualquer custo, até o momento essa linha de negociação chegou a um nível mais qualitativo e produtivo do ponto de vista da Ucrânia e de nossos aliados. É justamente formular um ponto de vista comum entre a Ucrânia, a Europa e os IA. Esse fator será determinante para o quão eficazmente a Ucrânia poderá continuar se defendendo da agressão russa, que, por todos os indícios, o ditador do Kremlin não pretende interromper. Esses resultados só foram possíveis graças ao trabalho próximo da Ucrânia com os parceiros europeus, que ajudam Kiev a defender com confiança suas condições. A posição de Bruxelas é, em grande parte, determinante para a Ucrânia, porque, diante de uma postura, digamos claramente, anti-ucraniana, que muitas vezes vem do lado do Trump, é justamente a voz dos europeus que se torna um fator importante e fortalecedor.
no contexto da promoção do ponto de vista ucraniano dentro do processo de paz. A Ucrânia não ficou sozinha nesta guerra. O apoio de quase toda a Europa e dos países-chave permite que Kiev não só resista à Rússia, mas também apresente suas próprias exigências. Inferno sob o Pokrovsk. A Rússia jogou carne de canhão em ataques intermináveis. O envelope mortal da infadaria. A França está entrando com tudo. A Ucrânia está recebendo um equivalente. Como o Patriot, o mais novo sistema de defesa aérea já está a caminho. Enquanto isso, Lukashenko está transformando a região de Grani em um barril de pólvora. Todas as últimas notícias chocantes que você pode ter perdido. Confira na análise militar. O mundo à maneira russa. Os ocupantes atacaram novamente a Ucrânia durante toda a noite com drones e mísseis. Sob ataque do inimigo estão assentamentos pacíficos, casas comuns de pessoas. Os russos lançaram mais de 650 drones e dezenas de mísseis contra a Ucrânia. A infraestrutura energética e civil foi alvo em pelo menos 13 regiões. A Rússia é um país para o qual, agora, a guerra é tudo. Esse é o sentido de sua existência futura e, de certa forma, até de sua sobrevivência. Outro futuro, pelo menos no médio prazo, a liderança russa não enxerga para si. Na linha de frente, as unidades ucranianas continuam mantendo suas posições. Nas últimas 24 horas, as forças de defesa atingiram 7 alvos importantes dos invasores russos. O epicentro dos combates na região de Donetsk é a aglomeração de Pokrovsk. Em Kupiansk, os russos tentam avançar para o centro da cidade, mas a situação continua extremamente tensa em outros setores. Agora, os ocupantes russos estão implementando um plano para infiltrar seus grupos de sabotagem em Guliaipole e, de fato, já chegaram ao centro dessa cidade, que é fundamental para a organização e logística futura, especialmente por conta das linhas ferroviárias na região de Zaporizhia. Na direção da Sibéria, os ocupantes russos só neste mês capturaram mais de 170 quilômetros quadrados de território e praticamente controla totalmente a própria cidade de Siversk, tendo chegado à margem direita do rio Bakhmutka. E, ao mesmo tempo, saindo dos limites da zona de morte de Nizhina, Bakhmutka. Ao mesmo tempo, os generais russos e os serviços secretos embelezam os relatórios sobre a situação na linha de frente para o ditador. Ele acredita que a Rússia supostamente é capaz de vencer a Ucrânia, escreve o Financial Times. Por causa disso, Putin, sob a influência de informações falsas que chegam ao Kremlin, se recusa a aceitar condições vantajosas para ele para encerrar a guerra, que são oferecidas pelo presidente dos Estados Unidos. Putin recebe informações exclusivamente através de lentes cor-de-rosa, dizendo que Kupiansk já foi, como eles gostam de dizer, libertado e cercado 3 vezes, que Pokrovsk e Mirnograd estão totalmente controlados pelas tropas russas, e assim por diante, e por aí lá. Todos esses dados são fortemente embelezados para ele. Alguns dos generais recebem por isso o título de Herói da Federação Russa, e depois, de repente, desaparecem. Enquanto isso, a Ucrânia aguarda um novo lote de armamentos. Na reunião do Conselho de Segurança da República Tcheca, serão discutidas as perspectivas da iniciativa de fornecimento de munições de artilharia. Além disso, a França fornecerá a Kiev o primeiro sistema de defesa antiaérea SAMP/T na versão mais moderna, já em 2026. Os sistemas de mísseis antiaéreos SAMP-T são, na essência, o equivalente europeu do sistema Patriot, mas com diferenças significativas. Por exemplo, o sistema SAMP-T tem a capacidade de interceptar alvos em altitudes extremamente baixas acima do nível do mar, em velocidades supersônicas. Por exemplo, foi comprovado na prática que esse sistema pode interceptar um míssil a uma altura de 5 metros acima do nível do mar, a uma velocidade de 3.500 km por hora. Nem mesmo o sistema Patriot demonstrou tais capacidades. Enquanto Kiev recebe ajuda de verdade, Lukashenko continua sonhando. O autoproclamado presidente da Bielorrússia afirmou que Putin poderia lhe fornecer até 10 sistemas de mísseis. SH. De onde vêm 10 aveleiras para algum bielorrusso, para algum fantoche de bolso de Lukashenko? Bem, claro que não. Sem dúvida não. Tudo isso é pura encenação e manipulação, exclusivamente para dar uma certa importância e um certo grau de relevância. Ameaças para o regime de Lukashenko para que ele se sinta, como sob efeito de placebo, mais confiante e estável.
Enquanto o Lukashenko só joga palavras ao vento, a China já posicionou mais de 100 mísseis balísticos intercontinentais. Pequim continua aumentando seu potencial nuclear e preparando cenários militares para a tomada de Taiwan. Choque do Kremlin. Generais da Rússia caem um após o outro. Explosão em Moscou. A frota sombria da Rússia está em chanos. Por várias semanas seguidas, ataques ucranianos destroem posições-chave. O sistema de defesa da Rússia está se desfazendo. Quem será o próximo? O que espera a Rússia? Todos os detalhes chocantes e segredos de bastidores na reportagem. No dia 22 de dezembro, por volta das 7 da manhã, um carro explode em um pátio no sul de Moscou. Por volta das 9 da manhã, ficou sabido. Na explosão desse carro, morreu o tenente-general do Estado-Maior das Forças Armadas da Rússia, Fanil Sarvaros. Essa já é a segunda notícia sobre a morte de um general russo na última semana. Por isso, como era de se esperar, a propaganda russa começa a se afogar em reclamações contra o governo. Sobre o general que foi explodido em Moscou, já perdi a conta de quantos foram explodidos nas ruas da capital ou de São Petersburgo. A conta é grande. É claro que foi planejada uma operação especial inteira. Além disso, eles abordaram a questão com uma mente completamente inteligente. A Ucrânia não confirmou oficialmente seu envolvimento na morte. Zavarova. No entanto, jornalistas da publicação Bild sugerem que se trata de uma ação dos serviços especiais ucranianos. E se os ucranianos estiverem por trás do assassinato do general, então a intenção pode ser desestabilizar o Estado-Maior e a sociedade russa. A mensagem é esta. Chegaremos a todos os 6. E para todos os russos, podemos a qualquer momento levar a guerra para Moscou. Essas tentativas de assassinato, além do assassinato direcionado de um oficial que era responsável, no mais alto nível, pela preparação de quadros militares altamente qualificados, têm ainda vários outros efeitos. Desestabilização entre os quadros do Kremlin, decomposição dentro da sociedade russa e um sinal de que não adianta para os russos tentar melhorar as relações apenas com os americanos, deixando os ucranianos de lado. Alguns dias antes, durante mais um ataque a um petroleiro da frota sombria da Rússia no mar Mediterrâneo, provavelmente morreu o general russo Andrei Avrianov. Avrianov é responsável por negócios obscuros, assassinatos, explosões, espionagem em países da União Europeia, sabotagem e assim por diante. Ele também está por trás da explosão do avião de Prigozhin, do envenenamento dos Skripal e assim por diante. Ele realizava operações no exterior sob ordens de Putin. Se locava-se pela União Europeia em navios da Frota Sombria. A Rússia até agora não confirmou nem negou a informação sobre a morte de Verianov. E se a informação sobre a eliminação de Verianov ainda precisa ser confirmada, já no caso da chamada eliminação dos petroleiros da Frota Sombria russa, tudo é, claro, auto-espicatinho. No Kremlin, afirmam que os ataques de Kiev contra os petroleiros não trarão resultado e não vão interromper os fornecimentos. Isso não levará ao resultado esperado, no final das contas. Não vai interromper nenhum fornecimento, no final das contas. Só vai criar uma ameaça adicional. A resposta da nossa parte virá, com certeza. Enquanto isso, as consequências reais desses ataques existiram e, como se diz, continuarão existindo. O que isso traz? Bem, em primeiro lugar, isso reduz significativamente as capacidades da frota clandestina russa de transportar e exportar matérias-primas, ou seja, petróleo. Essa redução, consequentemente, diminui o envio desses petrodólares ao orçamento, moeda viva que depois é direcionada justamente para a guerra contra a Ucrânia. A frota clandestina russa começa a operar com menos eficiência do que, por exemplo, há um ano atrás. Além disso, os ataques à frota clandestina da Rússia também são um golpe reputacional para o país. Mas também existe um componente de reputação. Por que todo mundo fica tão irritado com a Rússia? Porque esse componente de reputação está ligado ao fato de que nunca, nos tempos da União Soviética ou do Império Russo, isso aconteceu. Nunca houve uma situação em que sua frota fosse humilhada em vários mares. Dessa forma. Não menos doloroso, em particular, é o golpe reputacional para os russos. Os ataques a aeródromos em áreas profundas da retaguarda. Foram atingidos caças inimigos Su-30 e Su-27. Vídeo e detalhes da Operação Única da GUR em Lipetsk. O SBU atingiu 2 aviões russos Su-27 no aeródromo de Belbek. Então, se a gente encarar a realidade, as coisas para os russos não estão indo exatamente bem. Mas se negar essa realidade, então nem as perdas dos generais são problema, nem a perda da frota sombra vai atrapalhar os suprimentos ou trazer consequências. É isso.
Por hoje é só. E para mais notícias quentes do front, fique ligado no próximo episódio.